Fala galera, beleza? Aqui é Alexandre Miranda, professor de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos ao canal Grammatics para mais uma aula. A aula de hoje, funções da linguagem. Se você está estudando para o Enem, presta bastante atenção nesta aula porque isso vai cair. Pode cair crase no Enem? Pode cair. Pode cair metrificação no Enem? Pode cair. Mas vai cair? Eu não sei. Pode cair. Agora, funções da linguagem vai cair. Com certeza. Então, presta bastante atenção porque isso é moleza. E se cair e você souber, aí você tem pontos garantidos na prova de língua portuguesa. Tranquilo? Então vamos lá. Quais são as funções da linguagem? Para que elas servem? Bom, quando a gente fala de função, a gente pode fazer uma seguinte comparação. Guarda-chuva. Qual é a função do guarda-chuva? Nos proteger da chuva. Assim como o guarda-chuva, a linguagem ela também tem algumas funções. Ela pode ter a função de informar, ela pode ter a função de te emocionar, ela pode ter a função de pedir para que você faça alguma coisa. Então, são várias as possibilidades nas quais a linguagem pode ser empregada. Função referencial ou denotativa. Nessa função aí, por exemplo, a linguagem ela tem o objetivo de informar as pessoas. Você vai encontrar muito isso aí em textos jornalísticos, por exemplo. Função emotiva ou expressiva. Aí o foco é te emocionar, provocar emoção ou falar sobre os sentimentos. Pode ser do emissor ou do receptor. Função poética. Na função poética, o foco é a própria mensagem. Ou seja, a preocupação do poeta não é propriamente com o conteúdo, mas com as palavras que estão sendo selecionadas, se aquilo ali está bonito, enfim. Função fática. A função fática é aquela que utilizamos no nosso dia a dia. É aquela que utilizamos para iniciar diálogos e para interrompê-los. Função apelativa ou conativa é aquela que você vê nas propagandas. Compre um carro, use máscara. Então, tudo isso aí é a função apelativa da linguagem. Está pedindo para que você faça alguma coisa. Função metalinguística é quando o código explica o próprio código. Quando a linguagem fala da própria linguagem. Quando a pintura trata da própria pintura. Ou seja, isso aí é metalinguagem, tá? Um exemplo de metalinguagem clássico é o dicionário. Como é que eu explico o significado de uma palavra com outras palavras? Bom, antes da gente começar a falar das funções da linguagem propriamente ditas, vamos falar um pouquinho de elementos da comunicação. Porque para que haja a comunicação precisa de alguns elementos essenciais. Quais são eles? O emissor, que é quem escreve ou fala. No nosso caso, eu sou o emissor e vocês são os receptores, porque vocês estão escutando e lendo. Mensagem é o conteúdo transmitido. No nosso caso aqui, a aula de língua portuguesa, de funções da linguagem. Canal, o meio pelo qual a mensagem é enviada. Nesse nosso caso, o YouTube. Código, a língua portuguesa. Há outros códigos? Sim, há outros códigos. Código Morse, por exemplo, é um outro código, mas seria conveniente utilizá-lo aqui? Não, porque a comunicação não seria eficiente. Agora, com a língua portuguesa, a nossa comunicação fica muito eficiente. Contexto, objetivo da mensagem e situação na qual está inserida. Ela pode ser empregada para informar, para convencer, para emocionar, etc. Beleza? Bom, vamos lá. Função referencial. Essa função aí, ela pode ser chamada de denotativa também. É a função que você vai encontrar nos textos jornalísticos e nos livros didáticos, por exemplo. Então, o que é função referencial? É aquela que tem como objetivo informar da maneira mais clara possível. Está presente, por exemplo, nos jornais e livros didáticos. Nessa função aí, nós temos uma linguagem objetiva. A terceira pessoa vai prevalecer no texto para que seja o mais imparcial possível. Tá? Então, você vai ter um distanciamento do autor em relação ao texto. Tá? Ele vai se manter distante ali do texto. E você vai ter uma característica informativa. Então, por exemplo, nessa notícia, nesse fragmento de notícia que eu botei aí, Ivan Duque está há 2 meses e meio realizando um programa de televisão em que todas as tardes, informa sobre a incidência do coronavírus e as medidas adotadas por seu governo. Você precisa de muito tempo para pensar nisso aí? Não. Por quê? Porque a linguagem ela é muito objetiva, ela é muito clara. O objetivo disso aí é te informar
sobre alguma coisa. Então não pode ser subjetivo, não pode fazer com que você viaje muito como os textos literários, por exemplo. Então aqui a objetividade predomina, a terceira pessoa, nota que o jornalista ele não bota eu penso, eu acho, nada disso. Tem que ser o mais imparcial possível e o mais direto, objetivo possível também. Então, no texto jornalístico você tem isso aí. Nos livros didáticos também. Se o livro didático empregar uma linguagem difícil de ser entendida, ele vai te complicar. Ele já complica muita gente com a linguagem que ele utiliza. Então, se ele utilizar uma linguagem subjetiva, por exemplo, fica muito subjetivo para que seja entendido. Ou seja, não pode. Tem que ser objetivo, tem que ser direto. Então, ele não pode dar espaço para ambiguidade. Você tem que ler aquilo ali e entender rapidamente. Tá bom? Então, essa é a função referencial. É quando a linguagem tem como objetivo te informar, te dar alguma notícia ou te passar algum conhecimento de maneira bastante rápida. Tá bom? Vamos lá. Próxima função. A função emotiva. Nessa função aí, diferente da função referencial, predomina a subjetividade. Por quê? Porque aí o foco é o eu e as emoções. Ou seja, cada um sente as coisas de maneira diferente. Você pode estar num lugar, por exemplo, e achar que ele está muito frio. O ar-condicionado está ligado. Aí você acha, nossa, aqui está muito frio. Mas uma outra pessoa acha que está calor, ou acha que está adequada a temperatura. Isso porque cada um tem uma percepção diferente das coisas. Então, na função emotiva, predomina o eu, o que pensa o indivíduo. Então, é aquela na qual o emissor procura transmitir seus sentimentos por meio da mensagem. Exemplo, meu amor, eu já não estou aguentando de tanta saudade. Acho que viajarei para o Rio na próxima sexta. Aí você tem uma pessoa escrevendo para um receptor e falando sobre os sentimentos. Note que aí é o emprego de primeira pessoa. Eu já não estou aguentando de tanta saudade, porque é o que a pessoa está sentindo. Um outro exemplo de função emotiva seria uma mensagem feita com o propósito de te emocionar, de tocar você de alguma maneira. Então, a função emotiva ela tem esse objetivo, te emocionar, falar de sentimentos, das percepções do indivíduo. Por isso, uma linguagem muito mais subjetiva do que na função referencial, por exemplo, tá bom? Vamos à próxima função, a função poética. Nessa função aí, o foco é a mensagem. O intuito aí não é te emocionar, não é informar. O foco é o que está sendo escrito. Um bom exemplo disso aí é o movimento parnasiano, o movimento da literatura brasileira, o parnasianismo. O foco dos caras não era o que estava sendo transmitido propriamente, era o que estava sendo escrito, a forma, as palavras rebuscadas, né, a estética perfeita. Então, na função poética, nós temos esse predomínio. O poema, que é o exemplo que eu peguei aí, tá? O poema, essa estranha máscara mais verdadeira do que a própria face, Mário Quintana. Se você fosse interpretar isso, você teria que pensar, ele está falando do poema. Sim, mas como ele fala do poema? Qual é a linguagem que ele utiliza? Ele está utilizando, por exemplo, metáfora. O poema, essa estranha máscara. O poema é uma máscara? Não. Isso é a linguagem metafórica, própria dos textos literários, própria, por exemplo, dos poemas. Então, a função poética ela vai aparecer bastante nos textos literários. Pode aparecer isso aí numa notícia? Não, não é a função da notícia trabalhar com uma metáfora, com uma linguagem ambígua. Então, a função poética não vai aparecer, por exemplo, nas notícias, mas vai aparecer nos textos literários, porque ali você vai ter figuras de linguagem, né, uma linguagem metafórica, de sentido figurado, e por aí vai, tá bom? Próxima função, a função fática. Na função fática, que é a função que nós usamos todos os dias, nós empregamos conectores que iniciam uma conversa como alô. E aí, tudo bom? Tranquilo? Ou seja, você pode iniciar uma conversa e finalizá-la utilizando a função fática. Então, é aquela que utilizamos para iniciar um diálogo. O foco da função fática é o canal de comunicação. Pode ser o telefone, uma carta, pelos quais você vai dar início a esse diálogo. O WhatsApp, né, uma ferramenta mais atual.
Então, os exemplos aí. Como vai, meu amigo? Tudo ótimo. E por aí. E a partir disso aí, o diálogo seria desenvolvido. Ou seja, você dá o start, você começa o diálogo com a função fática e a partir disso o diálogo se desenvolve. Beleza? Então, a função fática serve para iniciar diálogos e finalizá-los. Vamos lá, mais uma função, que é a função apelativa. Essa função aí é a função que aparece muito nas propagandas. Então, a função apelativa é aquela que tem como objetivo convencer o receptor. É muito utilizada em propagandas. Então, o foco aí é o receptor, porque eu quero convencer alguém que está assistindo aquilo ali, que está vendo a minha propaganda. Então, não compre carro hoje. Use máscara. São dois exemplos aí da função apelativa da linguagem. Repara que os verbos estão no imperativo. Um está no imperativo negativo, o outro no imperativo afirmativo. Ou seja, ele está usando um verbo que é empregado para induzir, para dar ordens, para fazer pedidos. Então, use máscara. Por quê? Porque você deve se prevenir. Não compre carro hoje, compre amanhã, porque estará mais barato. Ele está tentando te induzir a um determinado comportamento. Essa é a função apelativa da linguagem. Aparece muito também em placas de trânsito. Vire à direita, vire à esquerda, siga em frente e por aí vai, tá bom? Próxima função é a função metalinguística. Nessa função aí nós temos o código falando sobre o próprio código, explicando o próprio código. Então, a função metalinguística é aquela na qual um código é utilizado para explicar o próprio código. Nos dicionários, por exemplo, palavras explicam significados de outras palavras. Então, eu escolhi a seguinte palavrinha, vilipendiar. O que é vilipendiar? É tratar algo ou alguém com desprezo. Como é que eu expliquei o que é vilipendiar? Utilizando outras palavras. Poderia ser outra coisa? Sim, claro, poderia ser o filme que trata de outro filme. Então, por exemplo, você está lá assistindo a um filme no cinema. E esse filme fala, trata sobre um outro filme. Isso é metalinguagem. A pintura, você está vendo um quadro no qual um pintor está pintando. Isso é metalinguagem. Ou seja, o código tratando do próprio código, falando sobre o próprio código. Então, o dicionário é um bom exemplo disso aí, porque você tem palavras sendo explicadas com outras, por meio de outras palavras, tá bom? Bom, gente, é isso. Nossa aula de hoje vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, compartilhem este vídeo. Não deixem de fazer inscrição no canal, deixar aquele like também, que é muito importante, e ativar as notificações. Na próxima quinta, às 18 horas, tem aula nova aqui no Grammatics. Sempre. Beleza, galera? Então, estudem isso aí. É muito importante para quem vai fazer o Enem, porque é muito tranquilo e vai cair. E não deixem de fazer inscrição no canal. Um abraço e até a próxima.